Pessoal, tem um problema aqui na cidade de Teresina, que é a proximidade dessa região, que é a região ali da Boa Esperança, com o rio Parnaíba, tá? Passa aqui. Inclusive essa região aí, essa rua que você está vendo, ela é um dique. E aí há muitos animais que fazem a travessia entre as lagoas e o rio. Os cágados estão sendo alvo dos carros que passam no local. Estão morrendo os cágados. Esse fato é um fato que preocupa ambientalistas, revela uma questão ambiental séria na região, sobretudo na zona norte de Teresina, naquele região das Lagoas, né, que tem até ali Nova Brasília, São Joaquim, na região aí da Avenida Boa Esperança. E aí provoca a morte desses animais. Eu vou ao vivo com a Gorete Santos. Ela traz detalhes aqui no Jornal do Piauí sobre esse assunto. Gorete, cada vez mais comum, animais silvestres em meios urbanos ou meios urbanos avançando sobre o local de vida dos animais silvestres e essa mistura, os animais levam sempre a pior, né? Boa tarde. É sim, Gelson. Uma boa tarde para você e para todos que nos acompanham. E esse é um problema antigo, na verdade, aqui na região norte de Teresina, né? Como você mencionou, a Avenida Boa Esperança, onde nós estamos, ela divide uma região muito grande, uma área muito grande de lagoas, proximidade com o rio Parnaíba também. E quando chega este período de chuvas, esse problema se intensifica. Um período em que essa travessia ocorre de forma mais intensa, desses animais, dos cágados de barbicha e de outros animais também. São pequenos, têm hábitos mais noturnos e acabam sendo confundidos, né, com a cor do asfalto. Por aqui há um fluxo intenso, principalmente final de semana, já que é também destino para uma região bastante visitada por turistas aqui da capital, Polo Cerâmico, Encontro dos Rios também. Então, infelizmente, esses animais têm morrido de uma forma tão grande, Joelson, que só esta semana já foram quase 90. Vamos acompanhar a reportagem. No quintal de Seu Luís, o habitat natural dos cágados de barbicha e de muitas outras espécies. O antigo problema ambiental agrava-se no período chuvoso. Com a cheia, os animais intensificam a travessia entre as lagoas, divididas pela Avenida Boa Esperança. O agricultor e outros moradores do bairro São Joaquim até conseguem salvar alguns, mas é à noite que a maioria faz o percurso. Alguns familiares aqui também retiram ele da avenida, né? Mas não tem como, é insuficiente, né? A quantidade é muito grande, principalmente quando chega o inverno, né? Porque eles começam a migrar de uma lagoa para outra, né? E os motoristas ficam massacrando ela, passando por cima, principalmente ao anoitecer de 6 a 7, 8 horas, né? É o horário que elas mais atravessam aqui. Os animais passam despercebidos pela maioria dos motoristas, mas a cada amanhecer são dezenas esmagados no asfalto. O perigo se estende por mais de 3 quilômetros e a única medida preventiva é a instalação de placas como essa. Mas a ação sempre foi insuficiente para evitar a mortandade da espécie. Só esta semana já foram encontrados 88 cágados mortos. Há uns 15 anos, o Instituto Cabar, de proteção dos cágados de barbicha, chama a atenção para o risco aos animais e a outras espécies. É comum também a travessia de répteis por aqui. Esse filhote de jacaré foi resgatado nos últimos dias. Essa cobra também. Mas a serpente acabou morrendo depois, segundo Jaqueline. Infelizmente, as pessoas têm medo de serpentes, terminam matando. O jacaré, a mesma coisa. Então, aqui na zona, nessa zona aqui do Poti, acontece a travessia desses animais. Infelizmente, acaba do jeito que você vê aí, principalmente com os cágados. A presidente do Instituto defende medidas mais eficazes. A gente já pediu há um bom tempo túneis para cá. Uma boa sinalização também, uma boa iluminação, lombada, ou então um redutor de velocidade, porque aqui muita gente passa
numa velocidade que não tem condição de parar para esses animais. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente reconhece o problema e a necessidade de um trabalho de educação ambiental com a população e com os motoristas. O coordenador de bem-estar animal, Paulo Marques, não estipula prazo, mas fala da viabilidade de adotar as sugestões do Instituto Cabar. O Instituto Cabar vai, inclusive, nos quantificar as placas que serão necessárias, os locais, para que sejam instalados os redutores também, a passagem subterrânea pela estrada que tem lá, pela avenida, para que se possa diminuir a mortalidade. São muitos anos, né, Joelson, de espera por essas medidas que possam reduzir a morte desses animais, principalmente dos cágados de barbicha. A gente viu nas imagens aí na reportagem, pela manhã mais cedo, quando nós estivemos aqui, né, vários deles, né, várias carcaças esmagadas ao longo desse percurso que leva para o encontro dos rios. A gente espera que, de fato, elas possam ser tomadas, né, de forma mais breve possível. Joelson. Obrigado, Gorete. Aliás, Gorete, você está na Avenida Boa Esperança, né? Você está aí no local onde normalmente acontecem esses acidentes. E é possível ver, aí com as imagens do ano, que o fluxo é grande nesse horário agora, né? Nós estamos aí a quanto horário aí? Olha, ó, há um fluxo de automóveis enorme nesse momento aí na avenida, né, Gorete? Sim, Joel, esse aqui é o dia inteiro, né? Como eu falava anteriormente para você, porque é também um percurso que leva para o polo cerâmico do Rio Poti, para o encontro dos rios. Então, na verdade, é uma passagem de visitantes também da cidade de Teresina, de pessoas que, né, vão para esse polo turístico aqui da capital, que é um dos mais bonitos. Então, há sim um fluxo intenso de veículos. É uma avenida estreita ainda, ela não passou por um processo, né, de reforma maior, de urbanização maior, então é estreita para passagem de veículos, para pedestres, mas os animais, à medida que esse fluxo vai aumentando, esse risco também. E o resultado que a gente vê é esse, né? Em poucos dias, quase 90 animais mortos, Joelson. Pois é, Gorete Santos. Agora, Gorete, eu quero falar a respeito, ainda dentro desse assunto, né? Olha essas imagens que você vai ver na tela, imagens lá da cidade de Piripiri. Foi avistado um jacaré lá na cidade de Piripiri, na lagoa. E agora, depois de um bom período, já 3 anos, a Dani Leite está me dizendo aqui, a produtora Dani Leite, 3 anos depois foi visto de novo, só que agora com filhotes, o jacaré lá na cidade de Piripiri. No meio urbano, Gorete Santos. Essa imagem é impressionante, você está vendo a foto aí dos filhotinhos de jacaré que nasceram nessa região. E aí a mãe, né? E aí eu chamo a atenção, porque a população viu aparições desses animais em Luiz Correia, em Teresina nesses últimos dias, em Picos e agora Piripiri. Exatamente, em Picos também de forma parecida, né, em relação ao que a gente vê agora em Piripiri. É comum, Joel, principalmente nesse período de chuvas, né? Aqui na capital também a gente já viu várias dessas imagens aparecendo de jacarés em áreas urbanas. E lá em Piripiri o que mais chamou a atenção foi exatamente a presença dos filhotes. Segundo os moradores na verdade é um bairro residencial, né? Fica nas proximidades do centro de Piripiri, mas a gente observa nas imagens que tem muita mata aí no entorno, né? Próximo a essas residências. E aí também tem uma lagoa. E esse jacaré, ele é visto com muita frequência, sempre nesta época de cheia, né? Na época em que chove mais, e aí eles acabam indo para as ruas. Mas segundo os moradores, esse jacaré ele nunca atacou ninguém, nunca chegou a adentrar em nenhuma das casas. Mas claro, a população fica receosa, chama o corpo de bombeiros, e o próprio corpo de bombeiros verificou também que não é a primeira vez que esse jacaré aparece lá no local. Só que aí dessa vez chamou mais atenção, né? Pela presença de vários filhotes ali também, né? Então, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o jacaré acabou voltando lá para o local, para o habitat natural dele, que é a lagoa com seus filhotes. A gente espera que permaneça assim, né? Que ninguém também... A população tomou a atitude correta, que é acionar o Corpo de Bombeiros, que muitas vezes você tenta afugentar, acaba provocando algum incidente ou algum acidente maior também, seja com a pessoa, seja com o animal, Joelson.